querido. Olá, meus amigos, estamos começando mais um programa Alô Cidade Debate. Aquele abraço, muito obrigado pela audiência. Eu, Rui Corrêa e Ronald Khalid estamos aqui e vamos comentar alguns assuntos, né, sobre a nossa realidade local, regional, estadual, e vamos dar um passeio também a nível nacional, né, vamos falar um pouquinho e até internacional. Vamos trazer alguns comentários, alguns temas aqui. Dentre eles, vamos falar sobre o afastamento do senador e deputado do Congresso Nacional, né, depois da votação do Supremo Tribunal Federal. Vamos falar sobre as eleições, as próximas eleições que estão vindo aí e as pesquisas que estão circulando no Brasil. Falar sobre também, né, um tema aqui local, a questão da CEPLAC e muito mais vamos comentar aqui no programa de hoje. Um abraço, Ronald. Bom dia, Barbosa, bom dia, Rui, bom dia, telespectadores da TVI. Um abraço, Rui. Bom dia, Barbosa, bom dia, telespectador, bom dia, Ronald. Bom, vamos começar então. Vamos falar de um tema importante para o Brasil inteiro. Nós tivemos essa semana, marcado para o dia 11, aconteceu o dia 11, durante o dia inteiro, um julgamento dentro do Supremo Tribunal Federal, no que diz respeito à questão do afastamento de um senador da República ou de um deputado federal, se precisava do aval do Congresso ou não. Começar aí pelo Ronald Khalid falando sobre esse tema, porque, Ronald, no final das contas, o Congresso Nacional acabou sendo vitorioso, né, naquilo que ele queria, né? Eu acho que teve um arranjo político, viu, Barbosa? Teve para fugir da crise que estava se apresentando, teve aí um certo arranjo político. Acho que teve conversa entre os ministros, entre o pessoal do Congresso, para chegar a bom termo aí. Mas esse assunto aí, Rui pode até falar melhor do que eu nessa questão da legalidade dos fatos. Então, falando da legalidade agora, Rui. Olha, Barbosa, eu acho que a decisão, embora Ronald tenha certa razão, houve efetivamente ações de bastidores, notadamente do presidente do Congresso, o senador Eunício, com a presidente do Tribunal, do STF, Carmen Lúcia, no sentido de harmonizar uma decisão, apaziguar as relações entre os dois poderes. Agora, a decisão, eu acho que ela foi a mais consentânea com a lei, né? É verdade que o STF pode julgar a constitucionalidade, inconstitucionalidade, com relação à prisão, medida provisória, né, com relação ao parlamentar, seja o senador, seja o deputado. Agora, desde que ele determine as punições ou as medidas punitivas, mas desde que submeta a Casa Legislativa para que ela confirme ou não. Porque essa é a linha adotada pelo Constituinte de 88. Senão, não teria sentido essa prerrogativa. Agora, Rui, Ronald, para o leigo, para o público em geral, às vezes parece até que o Supremo Tribunal Federal não segue a Constituinte em alguns casos, ou não está sabendo como fazer, o que faz, porque nós já tivemos casos de cautelares, né, como foi essa agora do Aécio Neves, que prevaleceu e o Congresso aceitou, né, afastamento. No caso de Delcídio, você quer dizer, no caso até do Cunha. Do Cunha, né? Também, né? Já tivemos outro caso também, daquele outro senador que tinha até um time de futebol em Brasília, tinha uma construtora, né? Enfim, vários casos que passaram pelo Supremo Tribunal Federal, o Esteves, né? Vários casos assim, o Congresso disse amém naquele primeiro momento. Mas são detalhes. Primeiro porque lá atrás foi uma decisão monocrática do relator que apresentou logo em seguida ao plenário para confirmar ou não, certo? No caso específico de Aécio, quem afastou não foi o relator, quem afastou foi a primeira turma. Tá certo? Esse é um detalhe. Agora, uma outra questão que também não está colocada é que no caso de Delcídio, viu, Ronald? No caso de Delcídio, o Senado encaminhou em 24 horas ao Senado, o STF encaminhou a decisão em 24 horas para a mesa da Câmara, que submeteu ao Pleno e o Pleno aceitou a prisão. Certo? Então, não há nenhuma discrepância nisso aí. Certo? Porque o STF tomou a decisão e submeteu a aprovação do Senado. Agora, no caso atual foi diferente. A primeira turma decidiu, né, e não encaminhou, mandou afastar.
Tá certo? Eu li uma crítica em relação... Essa que é a questão da Eu li uma crítica. crítica em relação ao Supremo, porque o Supremo é a última instância. É a última né? instância. A última instância, mais do que o Senado, é Perfeito. o Supremo. E que os ministros devem tomar cuidado que a resolução tem que ser técnica e não tem que ter quase nenhuma controvérsia, para que ela fique valendo, para que vire, como diz, né? Vire tradição, não sei Perfeito. como é o nome que dá. E outra coisa é que o Supremo, a discussão sobre o Supremo mais importante é que ela não faz o papel dele, ele não faz o papel dele, que é julgar. Não é? Enquanto o Moro já julgou cento e tantos processos, o Supremo não julgou um político ainda. Não mandou um político para a cadeia. Então isso aí é que é. O importante é isso. O falho, no caso, é isso aí. Né? Pois é. Agora você vê que o detalhe, tecnicamente, agora, quer dizer, no primeiro episódio que você citou como paradigma, que é a questão do Delcídio, o STF agiu corretamente. Nesse segundo, não. Ele determinou o afastamento liminar sem mandar para que... Daí houve que o Congresso se sentiu, né, provocado. E nisso deu essa decisão. Agora, o problema todo é que essa decisão... O jeitinho para harmonizar as relações entre os dois poderes vão trazer efetivamente prejuízo à Lava Jato. Porque toda medida agora contra senador ou contra deputado no âmbito da Lava Jato ou em qualquer outra ação depende da alteração. Porque agora o STF definiu. E ficou claro agora... Criou uma nova jurisprudência. Ficou claro agora também que Aécio é mais importante do que Delcídio, né? E o que dá o pau que dá em Chico, dá em Francisco, né? Que e Aécio, né? O que dá no pessoal da direita vai dar também Tanto é que o PT queria votar a favor de Aécio, mas a pressão foi muito grande das bases do PT e eles resolveram agora votar contra, né? E isso, inclusive, viu, Barbosa, esse aspecto que Ronald coloca aí é importante, porque agora o PT, que lá há 2 semanas, uma semana passada, saiu em defesa de Aécio, agora recuou. E né, como agora, quarta-feira, vai ser submetida ao plenário a decisão do STF para confirmar ou não o afastamento dele, o Aécio está correndo o risco de, inclusive, ser confirmado. Vai ser apertadinho. Porque está apertado, entendeu? O governo vai ter que entrar pesado para preservar, porque o Aécio, mesmo afastado, ele tem ajudado muito o Temer. Tá certo? Então, eu acho que a contrapartida do governo Temer agora é entrar pesado, como ele tem entrado pesado contra os processos dele, porque tem a caneta, não é? Agora, durante essa votação, que eu achei interessante, né? Não sei se vocês assistiram essa parte, o pronunciamento de Gilmar Mendes, quando ele realmente descascou o abacaxi em cima do ex-procurador-geral da República, né? E taxativamente mesmo ele colocou o ex-procurador-geral da República como um bandido. Ele deixou claro que ele quis jogar a população contra o Supremo Tribunal Federal quando ele é o cara errado do processo, né? Aí está todo mundo com sede no Janot, né? Tanto no Supremo como também no Congresso, né? É o inimigo público número 1 do Congresso. E o Congresso vai com a CPMI, que é uma comissão mista de senadores e deputados, da JBS, como ele chama, né? Já vão convocar ele para poder... Imagine, deputados e senadores lá no Congresso triturando ele, né? Vai chamar de canalha, como eles fazem, né? Quando está lá o cara que... Né? E ele realmente passou por mentiroso, porque ele afirmava durante todo aquele processo da investigação, né? Das gravações, que... tinha iniciado um período depois do que o Temer falava, né? Isso aí foi iniciado antes, ele dizia que não, que foi iniciado depois daquela outra operação lá que deu papelão na carne, aquela história toda. Aí a nova presidente, a nova procuradora agora, a Dodge, né? Ela disse que não, tá lá nos autos, começou dia 2 de março. Então o Temer tinha razão, a tropa do Temer tinha razão. O que Temer fez foi feio, o que Aécio fez foi feio, mas a gente nota, né, visivelmente o caráter de assodamento do Janot em querer pegar o Temer, né? Virou algo que pessoal. Ele podia fazer isso tudo de outra maneira, né? Menos agressiva e sem passar por cima de tanta coisa. Tanto deu no que deu, né? O cara aí, o maior, como se diz, o maior assessor dele foi para a JBS, né? Numa atitude
Né? Eu acho que foi uma besteira aquilo que ele fez. Né? E tem mais 2 contaminados, né? O chefe de gabinete e um outro também estão sendo acusados. Agora, o que é importante também, Ronaldo, é dizer de que esse depoimento, por exemplo, essa segunda denúncia, ela é uma excrescência, porque ela junta, inclusive, fatos anteriores ao período de assunção do mandato ao cargo de presidente. Ó, a Constituição é clara, o presidente não pode ser processado por fatos anteriores. E isso leva o quê? A uma desmoralização maior quando nesse assodamento todo ele pega a delação de Funaro e bota nessa segunda, quer dizer, um delator que está toda hora sendo desmoralizado, que o próprio Eduardo Cunha está dizendo que ele não detém aquelas informações, que o que ele sabia foi o Eduardo que tinha contado para ele. Agora o Janot, ele conseguiu o seguinte, na saída dele, pelo que deixaram claro lá, inclusive o próprio Gilmar Mendes, é que ele conseguiu banhar tudo de lama. Todo o trabalho que ele fez, né, muita coisa foi por terra abaixo. E outra coisa, o próprio PT agora, o Lula sai tem todas as ferramentas para sair numa defensiva em relação àquele caso dos vazamentos seletivos, que o Gilmar Mendes deixou claro que existia uma tropa de 10 ou 11 jornalistas que assessoravam o Janot. Ele disse que o Janot deveria ser mais jornalista do que autoridade jurídica, porque ele era mais assessorado pela imprensa do que por advogado, né? Na realidade, dizem que a mosca azul mordeu o Janot, né? O Janot, ele queria outras coisas que a gente não sabe o que era, né? Ele queria influir no processo da presidente da República, a mosca azul mordeu o Janot. Fala-se até que, né, ele inclusive aparece bem pontuado em Minas como candidato a governador. Vamos falar em Minas e governador e pesquisa, né? Já vamos falar aqui sobre esse tema também, né? Porque o Bolsonaro, não sei se como voto de protesto, ou se realmente quem está dizendo que vota... É o novo fenômeno mesmo da política, é Bolsonaro. A gente vai falar e tem o caso de pouquinho. Dória também, que despencou, né? Vamos falar disso daqui a pouquinho, mas embora eu acho que essas pesquisas estão muito localizadas e muito cedo ainda, mas a gente vai comentar sobre isso no próximo bloco. Estamos de volta em mais um bloco aqui do programa Alô Cidade. Agora vamos falar das pesquisas que estão rodando o Brasil, né? Cada mês tem uma pesquisa num estado diferente, patrocinado por alguma empresa, alguma entidade. A última pesquisa mais recente foi em Minas Gerais. É uma pesquisa patrocinada aí pela TV Record de Minas, né? Tá aí, mostra aí no computador, só para a gente registrar. Né? Essa pesquisa ouviu alguns eleitores em Minas Gerais e para mim algumas surpresas no caso do Janot, que aparece bem cotado para Senado, a Dilma Rousseff também aparece bem cotada para o Senado e o Joaquim Barbosa, né, que aparece também aí bem cotado para presidente da República, né? Aí eu queria o comentário de vocês agora em cima desses resultados que aponta João Dória em terceiro com 11 pontos percentuais, 11,8. O Lula lidera. Se a eleição fosse hoje, ele teria 25% lá em Minas, né? E o Bolsonaro aparece em segundo com 18%, bem próximo do Lula. Isso, se fosse hoje as eleições, nós teríamos o segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Bolsonaro é o fenômeno político dessa eleição, né? Bolsonaro, que surgiu aí, veio do partido Nanico e com o seu discurso à la Trump, está conseguindo arregimentar a juventude, né? Principalmente. E no caso de Janot é porque estava em evidência. Eu acho que depois que passar aí um tempo, o nego vai esquecer, né? As pessoas vão esquecer o Janot. Lula vai ter sempre esse percentual. Preso, enforcado, decapitado. Sempre vai ter o petista que não acredita em nada disso, que tem ele como um líder, né? Historicamente, os 30%, né? E como o Palocci disse, que ele é como foi o termo que ele usou? Divindade. A divindade, né? Então esse é o fator divindade que dá esses 20% a 30% a ele. E no caso dos crimes, o Lula vai ser um Maluf também, né? Maluf até hoje ele fala, se você achar o dinheiro lá, pode ficar que é seu. Então o Lula vai dizer a mesma coisa, se achar a escritura do apartamento com o meu nome, se achar a escritura... Mas já acharam, já extraditaram com relação ao Maluf, isso é um blefe dele, porque já houve dinheiro... Mas é um blefe que prevaleceu, né, na boca do povo. É a questão do Dr. Goebbels, né? A mentira... Tantas vezes. Várias vezes termina tem uma coisa aí, depois do Lava Jato, Maluf ficou um marginal menor, não é? Exatamente. O roubo do Maluf fichinha, né? É roubo de galinha, né?
Agora, a questão do Joaquim Barbosa hoje, ele aparece ali bem próximo da Marina Silva, quer dizer, com a história que tem Marina, né, desde a morte do marido dela lá em Chapuri, a luta pelo meio ambiente, aquela coisa toda, a Marina, e a última eleição que ela teve com o que faleceu do desastre aéreo, né, o Eduardo Campos, hoje a Marina era para parecer melhor, bem pontuada, né? Ela até se esquivou de todo esse processo aí, ficou de fora, mas parece que isso não surtiu efeito nenhum. Né? Porque Marina, na verdade, o Barbosa, Marina é a Lula de saia. Tá certo? E eu acho também o seguinte, ela é... Mas é bom você explicar em que sentido, porque no carisma já provou que não é, porque ela não aparece bem pontuada. Não, ideologicamente, tá certo? E para mim ela é muito mitigadora, ela mitiga as coisas. E outra coisa, ela não bate de frente, ela colocou a candidatura dela, junto com o Eduardo Campos naquele momento, saiu o Eduardo Campos, ela substituiu, de repente ela foi perdendo número, porque exatamente ela não vai para o enfrentamento, ela é dogmática, né? Então tem apoio. E é confusa também, então, né? Isso. Ela fala, ninguém entende até hoje qual é o programa político dela. O viés econômico. Que ela sempre, ela é muito, como ela mesmo diz, errática, ela inventa umas palavras, né? E ela é assim, meia no ar, né? Esotérica, vamos dizer assim. Então eu acho que... Mas ainda assim ela resiste, ela tem sempre esses números, há 3 eleições que ela tem esse número. Agora, com relação aos outros, por exemplo, Joaquim Barbosa, o Janot, eu acho que isso aí é próprio, é natural das eleições, de uma perspectiva de um país, num momento agora, conservador, muito mais conservador que era. Então, de repente, as pessoas visualizam um outro que se destaca na vida pública e aí otimizam, acham que é a solução. É o caso de Joaquim Barbosa. Tá certo? Principalmente o caso de que seria o Moro, se o Moro se colocasse como candidato, eu acho que seria também isso. Primeiro ou segundo colocado, né? Seria o segundo. Essa necessidade que a população tem, porque não acredita mais em nada. É o caso do Bolsonaro, né? Exatamente. Que é o grande fenômeno da campanha Bolsonaro. Por que Bolsonaro? Não é aquela história de que ele conhece esse linguajar dele, essas atitudes dele, mas na realidade ele está mais perto do que o povo fala, né? E um dado, Ronald, um dado interessante, né, que você até comentava, é o seguinte: o Bolsonaro hoje, nas pesquisas que aparecem aí, ele tem a maioria de jovens apoiando ele, é cerca de 60%. O voto dele, 60% é do jovem. Então, quer dizer, o jovem que deveria ser o mais liberal, né, sei lá, entre aspas ou não, o mais, né, não vou retroagir, não quero essa coisa do exército, da ditadura. Esse jovem também não sabe. Agora, ele não viveu. A gente fica sabe a história. A gente fica assustado porque na Folha saiu um comentário sobre uma entrevista que ele deu em 99. Né? Em 1999 ele já tinha 44 anos, não era nenhum jovem, para dizer assim, roubo da juventude. Né? Ele dizia que se ele ganhasse uma eleição, que no outro dia ele daria o golpe. Né? Ele disse que tinha que ter uma revolução para morrer no mínimo 30 mil pessoas no Brasil. Né? Ele disse também que é a favor da tortura e que ele mataria Fernando Henrique Cardoso também. Exatamente. E que torturaria o que era ministro da Economia na época, o Lopes. Lembra do Lopes, né? Chico Lopes, Chico Banco Lopes, Central. né? Que tinha a ideia de chamar o Chico para uma CPI, ele disse que só aceitaria chamar se tivesse o pau de arara na CPI para botar o Chico Lopes no pau de arara. Então, a gente, de um lado, a gente fica assustado com uma coisa desse tipo. Agora, né? não vamos nos surpreender caso aconteça, porque se é o maior país, né, que a gente tem no mundo aí, o país que dita as regras econômicas, elege um Trump, porque o Brasil não pode eleger um Bolsonaro. Agora, o que acontece? Eu acredito no golpe mesmo. Agora, o que é interessante é que eu sou, entre aspas, né, eu sou a favor de um golpe no Congresso Nacional, para poder haver uma nova Constituição e zerar o jogo, porque eu acho que se não houver dessa forma, vai levar muitas gerações para mudar a mentalidade do político que entra lá só pensando no dinheiro. Barbosa, mas se a pessoa, toda vez que tiver um problema, vai ter que dar um golpe, isso não é uma nação, né? Aí tem esse lado, a gente não consolida uma democracia, o golpe. Aí vamos virar uma Venezuela da vida. O golpe, Barbosa, tem que ser dado na população, porque é ela que tem que melhorar, é ela que vota, porque veja bem, fala-se muito no pobre, mas quem vota, quem vende o voto é o pobre.
Tá certo? Então, o Congresso que nós temos exatamente reflete a sociedade que nós vivemos. Infelizmente. Ninguém ali vem do de Marte, né? Exatamente. Agora, o problema de por que esse discurso do Trump e do Bolsonaro causa tanta aceitação no seio da população? É porque a classe política se deslocou também da realidade, né? A classe política, você ouve um político na televisão, ele é um santo, não é? Ele é um príncipe encantado, ele é todo perfeito. As palavras são as mesmas, as atitudes são... E o povo fala isso na rua, na mesa do bar, no botequim, lá no bairro. Ele fala o que Bolsonaro fala. E é que o povo fala, eu quero um golpe militar para matar todo mundo. É isso aí que o povo fala. Tá entendendo? Então existe essa desassociação entre o político e a realidade. Uma grande culpada da falta de esclarecimento, digamos assim, da política brasileira é a nossa grande mídia. Quando eu falo grande mídia, eu estou falando da Rede Globo, que detém 70% da audiência no país. Ainda mesmo, hoje a classe média migrou para as TVs por assinatura, internet, mas o povão mesmo não tem acesso. A periferia não tem acesso Quando tem acesso é um gato net que ele bota lá para assistir o futebolzinho dele, ver o Flamengo. Mas enfim, a maioria não tem esse esclarecimento. Essa discussão que nós estamos aqui deveria estar sendo feita numa grande mídia. Aí precisa saber também de que forma para que esse público prestasse atenção e aceitasse, né, Ronald? Agora, viu, Paulo, tem uma outra questão que a gente tem que analisar, a questão do Bolsonaro. Bolsonaro tem 7 mandatos de deputado federal. 28 anos de Congresso. 2 projetos sem a menor relevância. Tá? O que é relevante nele? A violência, né, contra a mulher, a questão do armamento, certo? Agora, ele não tem nem penetração na origem dele, certo? As Forças Armadas, os coronéis, os generais, se tremem em falar em Bolsonaro. General não bate continência para capitão. Tá? O preconceito começa aí. E até porque, até hoje, ele não fez nenhuma integração, quer dizer, nenhuma defesa. Você não vê Bolsonaro falar no Congresso ou fazer a defesa das Forças Armadas sob o ponto de vista das fronteiras, tá certo? Da melhoria do equipamento do Exército Brasileiro, das Forças Armadas. Ele tem muito a ver com o Trump mesmo. A gente está vendo uma repetição da eleição. Se você pegar aí, Ronald, eu acho que o grande gancho de Bolsonaro foi durante aquelas discussões sobre impeachment de Dilma, que como hoje tudo é politicamente correto, ninguém pode confrontar o gay. Pois é isso aí. Ele confrontou. É isso aí o que a mídia politicamente correta vai em cima dele, é por isso que ele está ganhando. Quando ele diz a senadora que, para ela não ficar se preocupada, que ele não vai estuprá-la, né? Inclusive, adaptada, justiça se que faça. Ela que chamou ele de estuprador, né? Exatamente. Ali, porque ele tem essa coisa nele, ele vai muito na onda do PT. O PT o instiga, ele aí, né, ele responde. E isso está uma carência no Brasil. Hoje as pessoas estão com essa necessidade de alguém que fale. Ele não tem vergonha de dizer, mesmo que seja uma besteira. E isso é um lado bom. Não que a gente vai concordar com isso, mas é um lado bom da história. É que tem alguém lá que tem que ter tudo no Congresso. Tem que ter extrema-direita, tem que ter... Nos Estados Unidos, as pessoas podem até fazer elogio a Hitler, ao nazismo. Eu acho legal, todo mundo tem que se apresentar como né? Exatamente. Aqui não pode, tem que haver, embora seja uma coisa absurda, mas tem que haver, para não haver surpresa na sociedade. Né? Como o próprio Bolsonaro fez na votação do impeachment, quando ele dedicou o voto dele ao maior torturador. O torturador, o Ustra, o brilhante Ustra. Brilhante Ustra. Agora, inclusive, o Bolsonaro, quem é, vamos dizer, conservador, não vai votar no Bolsonaro, porque, inclusive, as ideias econômicas dele são ideias estatizantes. Né? Ele é nacionalista, ele não quer privatizar, ele foi contra a privatização da Vale, disse que foi um roubo. Então ele não sabe para onde atira, né? De repente, ele não tem uma linha de conduta. De repente ele poderia ser um presidente boliviano que expulsa a Petrobras, Bom, vamos fazer mais um intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta a mais um bloco aqui do programa Alô Cidade Debate para você, né? Programa que você já sabe, às sextas-feiras, 9h30 da noite, inédito, sábado pela manhã e reprise durante toda a semana para você acompanhar a gente aí e pode interagir, hein? A gente vai colocar depois o número do telefone aí da TVI para você
para que você possa mandar contato para a gente, mandar sugestão de pauta, né? Perguntas, o que você quiser, tá bom? Em breve também vamos atualizar aí e vamos estar não, né? Essa linguagem desse gerúndio que eu condeno. Nós vamos fazer aí o WhatsApp do programa e vamos colocar no ar para você participar pelo WhatsApp com a gente. O programa é gravado, não é ao vivo, né? Mas você vai poder interagir uma semana antes, conversando com a gente, mandando sugestões, perguntas e comentando coisas que falamos aqui no programa e depois a gente vai registrar para você, tá certo? O site da TVI já consta lá hoje, né? Todos os vídeos dos programas. Você que não assistiu algum programa ou quer rever, você pode entrar lá no YouTube, que é youtube/TVI Oficial, ou através do site tvi.tv.br. Você tem acesso a todos os programas e também tem acesso à programação e os horários, cada dia que passa cada programa. Vamos falar agora, gente, aqui da duplicação da rodovia Ilhéus Itabuna. Na última segunda-feira, o governo Rui Costa. É porque eu fiz uma mistura aqui, Rui, porque o marketing, né, do Rui está colocando ele como correria, porque ele é meio tímido, meio lento, né? Então o marketing está aplicando essa do Rui Correria. E o Rui Correria esteve aqui correndo e fez mais um lançamento aí, assinou um documento. Aí eu fiquei pensando, mas esse documento não já foi assinado, né? Estava até comentando com o Ronald aqui, que nós tivemos aí, olha aí, o ato na hora da assinatura. Ele é ao lado do prefeito de Itabuna, Fernando Gomes, e o prefeito de Ilhéus, né? O Marão, como é conhecido. E aí tem uma cena parecida com essa, né, Ronald? Em 2010, né? 2010. Acho que tem aí, não. 2010, o prefeito, aí, não me lembro quem era o Azevedo aqui ou era Vani? Vani e Jabes. Jabes Ribeiro, exatamente. E o ministro lá, Paulo Sérgio, que é de Ubaitaba, né? Inclusive o Wagner mandou um recado, que não veio nessa última porque estava doente, mas eu acho que o Wagner lembrou dessa cena aí, viu? Ficou com vergonha. Ficou com vergonha de vir, né? O que ele ia dizer, né? Não, porque tem foto em 2007, 2010 e 2014. E agora em 2017. E eu dizia isso aqui. A mesma coisa com a estrada foi com relação à barragem. Agora houve também com a Ponte de Ilhéus, inclusive a população de Ilhéus chegou a colocar hashtag Ponte de Ilhéus, aquilo até incomodava, né? Aquela coisa que o pessoal postava toda hora em rede social, que duvidava que a Ponte de Ilhéus acontecesse. O Wagner foi lá várias vezes também, lançou e não chegava essa ponte, até que um dia ele levou as máquinas da construtora, levou junto lá já como é que chama lá, o canteiro de obra, né, da construtora. As máquinas ficaram lá e ainda assim a população não acreditava, mas está saindo a ponte. Com razão, né? Mas com Wagner depois as máquinas saíram. Voltaram agora. Aí tem duas questões da estrada, agora que já tem uma semana do evento, vai fazer uma semana. Tem a questão técnica e a questão política, né? Questão técnica é que começam a analisarem por que essa pista de um lado e de outro, né? Tem muita gente agora que está contra, e que realmente é um fato inusitado, uma pista dupla nesse sentido, um lado do rio, outro do outro lado, né? Aí começam a questionar se essas três pontes não pagariam 10 vezes a indenização que deveria ser feita no Sarubim e no Banco da Vitória. Né? Começa a questionar também que isso não vai resolver o problema do lado de cá, que é o vetor de expansão que nós falamos no programa passado, que Itabuna necessariamente vai se desenvolver, né, no território de Ilhéus, que é o maior problema da região, da cidade, essa coisa toda. Né? Inclusive, Rui, também, e Ronald, um detalhe, 105 milhões, né, o orçamento da ponte. Está alçado. 24 meses, 105 milhões. Eu acho que tem uma incoerência nessa história aí, no mínimo, porque quanto custa cada ponte dessa? O prefeito está querendo fazer uma ponte ali que vai atravessar o Rio Cachoeira, ali próximo ao shopping. Essa ponte está alçada aí, me parece em torno de 40 milhões. Se fosse estaiada, iria para 80 milhões essa ponte. Justamente. Tem notícias assim de bastidores, né? A gente não sabe se é verdade ou não, mas diz que o valor exato da obra é 250 milhões. Não tem como ser menos. Aí o TCU já disse que está muito caro, 105 e... E 105? 105 está muito caro. 204. Então fica um samba do crioulo doido, né? O laudo técnico do TCU está dizendo, está acusando de que está havendo superfácil. Inclusive a obra está suspensa. O que o TCU liberou são aspectos formais da licitação.
IBAMA, liberação, até aí ele autoriza. Agora, a obra em si, ela está suspensa. Inclusive, eu perguntei ao governador na entrevista, nós botamos aqui na TVI, qual seria o início das obras. Aí ele fala que no mínimo 90 dias, né? Seria fevereiro. Seria fevereiro. E o TCU alegou, inclusive, problemas técnicos mesmo, problema de escolha de método de construção, como escolhas ultrapassadas, né? Perfeito. Tem lá no parecer do E tribunal. você, Ronald, como conhecedor, você que é da área de arquitetura e urbanismo, porque eu acho uma falha muito grande da comunicação do governo do estado, que tem 5 agências de publicidade, que tem 200 pessoas trabalhando na SECOM, né, que é a Secretaria de Comunicação. Inclusive, só aqui em Itabuna eu conheço 4 assessores. Eu acho que está faltando comunicação do governo para explicar para a gente muita coisa. Talvez porque não tenha muita explicação, viu, Barbosa? Mas tem que ter, por exemplo, por que não duplicar a estrada do lado de cá, como a gente está falando, do lado que já existe a rodovia? Essa é uma crítica que nós fazemos aqui desde o começo, desde o ano retrasado. Eu me lembro quando Saulo veio no programa Alô Cidade, que era feito com você, Joel Filho, Rui, lá embaixo, né? O Saulo trouxe até a planta dessa estrada, mas não explicou isso não ficou claro. Ele só disse que tinha um projeto que saía lá da Kennedy com túnel, esse túnel passava por baixo da BR-101 e tal, e ia pelo outro lado até Ilhéus. Sim, mas se é mais caro esse projeto, por que não ir pelo mais barato? E tem uma coisa, e isso vai de encontro ao futuro real da região. Itabuna vai haver uma conurbação, sabe? No urbanês, a conurbação é quando uma cidade se junta com a outra. E você a não tendência sabe onde começa e onde termina. Quem é daqui e se lembra o que era isso aqui há 20 anos atrás, sabe que vai haver essa conurbação, né? E se houver essa conurbação, isso vai ser uma oportunidade de já preparar essa conurbação, era fazer a pista dupla do lado esquerdo do rio. E sairia mais barato, né? Você que é da área. Claro, e não só mais barato, mas seria o correto. O correto. Seria o correto, urbanisticamente falando, seria o correto. Agora, Barbosa, veja bem, o Rui Correria, nego está se referindo, porque diz que ele não para, todo final de semana é obra para aquilo e tal. O fato é que realmente ele está assinando inúmeras obras aí, seja de asfaltamento, seja de hospital, seja de policlínica, em toda a Bahia ele realmente está efetivamente. Agora, a preocupação é exatamente essa aqui, por exemplo, da duplicação. É uma obra que pode ter o mesmo efeito, né, que tiveram os lançamentos passados. Por quê? Porque até agora, além da obra estar suspensa, só está orçada para essa obra 8 milhões. Tá certo? 8 milhões não dá nem para começar. Você vai instalar o canteiro de obras. Não é verdade? E ela é orçada em 24, quer dizer, ela está prevista em 24 meses. Tá certo? Então aí a preocupação nossa é de que é uma obra eleitoreira. Nesse aspecto, eu acho que o único que está ganhando com tudo isso aí é o prefeito Fernando Gomes, porque, de certa forma, está dando a ele uma visibilidade, porque todo dia esse governador está na casa dele, dorme na casa dele, chega aí, está prestigiando. Inclusive uma motivação para ele. E regionalmente ele voltou a ter uma força, aí você vê, hoje, por exemplo, tem uma foto ali que eu acho emblemática, né? O prefeito Fernando Gomes ao lado do governador e todo o entourage do PT. Não, né? se submetendo tem uma mais interessante, eu não sei se você vai conseguir, Arthur, é uma que está. Olha lá. Ele e Geraldo Simões e a esposa, no fundo. Com papagaio de pirata. É isso aí. Olha, essa é a questão política que eu queria discutir, é essa junção de, como diz o Marreco do Brejo, e cobra d'água. Agora, o Geraldo não nega que ele parece que sempre teve ele foi fã do Fernando Gomes e é fã de Fernando Gomes e sempre teve uma coisa assim para imitar o Fernando Gomes. Mas é o populismo de esquerda e de direita. De direita, exatamente. Está bem representado aí. Agora, essa questão isso aconteceu sempre. Lembre-se que Fernando foi aqui uma resistência em relação à ditadura. Dura, né? exatamente. Relembrar isso. Fernando brigou com a ACM, brigou com o governo militar, na época que isso fazia mal para a saúde, lembra? E depois Fernando fez as pazes com a ACM e foi cooptado pelo DEM. Né? Agora, PFL. Agora a história se repete com o PT. Né? Então isso acontece no Brasil todo, em relação a prefeito, em relação a governador, com o poder central. Isso é uma característica do nosso coronelismo, da nossa situação do coronelismo das verbas públicas, né?
que o prefeito não pode fazer nada sem essa verba do governo, né? Se fosse o inverso, né, o município arrecadar e mandar para lá, aí a gente dava as cartas, né? É por isso que eu digo, há o risco, certo, dessas questões jogarem contra o próprio Rui, que nesse momento está com uma imagem ótima de um administrador, tanto que, né, já carimbaram ele como Rui Correria. Agora, o risco, Barbosa, é que essas obras, essas coisas todas, tem que ser feita até o dia 31 de dezembro, assinar o contrato. Porque se isso não ocorrer, para o ano, não pode. Aí é o risco exatamente de ele começar a murchar, né? A barragem que está parada, né? A barragem está parada, ela não vai ser concluída esse ano. Mas eu estive lá, Rui, veja bem, a barragem em si, é bom deixar claro, certo, né? A barragem em si, o que é a barragem, só falta a comporta. A comporta é um portão de aço, né? Que vai subir ou descer de acordo à necessidade de vazão de água. Certo. Pronto. Então, para mim, a barragem está 99% concluída. Mas agora, o que é que está faltando? É a relocação da rodovia. E... Mas o que eu estou dizendo é que a função dela já está cumprida, que é estocar água, mesmo sem a adutora, né? Porque tem que ter no futuro. Não, mas olha, adutora. Mas ainda tem um detalhe que sem a adutora ela funcionaria, Ronald, porque a gente tem uma adutora de ferragem. Pois é, vai ter que ter uma adutora para a água chegar mais limpa, com mais celeridade. Que fazia a captação em Itapé. Porque ela vem pro rio, né? Exatamente. Então eu estive lá e vi isso aí e constatei que está pronto. Hoje, se desse uma chuva daquelas de inundar, mesmo sem a comporta, né? Você que é arquiteto, você sabe, o rio está fechado 99%, ela encheria. O que sai é menor do que o que entra. Exatamente, o que sai é menor do que o que entra. Então, o que é que acontece? A questão hoje é a relocação da estrada e essa outra coisa que eu não concordo, viu, Ronald? É a questão da Coelba hoje, que é privatizada. O que é que acontece? A Coelba usa o solo, que é nosso, não paga pelo aluguel desse solo. Cada fio que é colocado ali por uma empresa de telecomunicações, ela cobra R$15 por mês de aluguel de cada empresa. E se a prefeitura hoje ou o estado disser assim, eu preciso relocar esses postes porque vai encher de água aqui, ela cobra para relocar. Então isso eu acho um absurdo, entendeu? É o que está acontecendo aqui, por exemplo, na saída para Ilhéus. A Coelba foi atrás do prefeito Fernando Gomes, porque agora vai alargar ali e os postes vão ficar no meio da rodovia. Ele quer que a prefeitura pague. O prefeito disse, não pago. Não mandei vocês colocarem no local errado, né? Então acho que isso deveria acontecer já depois é para outra discussão isso, as câmaras de vereadores, a Câmara de Deputados, né? Não sei a quem caberá isso, regulamentar essa questão. A lei federal. Né? Então eu estou defendendo aqui essa questão da barragem, porque eu fui lá em loco e vi. Mas não é questão de defesa, é questão de tá lá o equipamento. O que eu preciso é ter uso, Barbosa. Sim, tudo bem. Tá certo? E não vai ser esse ano. Ponto não foi mas não vai ser esse né? ano. Mas não vai ser esse ano. O teatro dá para concluir. Mas não chegou até agora. Por quê? É 20 mil. E pela lógica, onde é que esse governo está arrumando tanto dinheiro para fazer tanta obra? Não tem dinheiro. Se todos os estados estão em petição de miséria, como diz o outro, né? E a Bahia não é diferente. Eu soube que o Estado não está pagando muitos fornecedores, já tá, a situação está ótima. Mas o problema que eu quero dizer assim, se não resolver a questão tributária do Brasil, né, em relação ao município, vai ser a vida toda assim. Isso confunde a cabeça do eleitor. Como é que o eleitor vai entender uma situação dessa? Fernando Gomes, o representante da direita, Fernando Gomes é para lá da direita, não é? Fazendo esse conchavo com um representante da esquerda, para lá da esquerda. Então isso confunde. Como é que o eleitor não vai ter parâmetro nunca para... Ideologicamente acabou, né? Mas o cenário que eu estava falando é exatamente do Rui Correria. Quer dizer, que está assinando milhares, centenas de obras e o Estado não está pagando, o Estado já está com dificuldade com um fornecedor, não tem disponibilidade financeira e está dependendo, todo mundo sabe disso. A Bahia, o Brasil sabe disso, que o governo da Bahia está dependendo de um empréstimo de 600 milhões do Banco do Brasil, que não sai. Mas Rui, o time ganha não se mexe. Se o PT ganhou 2 eleições aqui de maneira extraordinária na Bahia, mentindo desse jeito, muito mais, não é? Então, eu não duvido nada que essa estratégia dê certo. Olha, e para a gente concluir esse bloco, Rui, que a gente está estourando, Ronald, você falou a palavra-chave. O que tem que acontecer no Brasil é uma coisa séria que não está acontecendo e nem eles pensam em fazer. É uma reforma tributária. Ontem o ministro já fala aí, na calada da noite, que tem que aumentar PIS, COFINS.
para poder justificar os acertos de votação lá para o Temer se segurar até o ano que vem. Então isso é uma esculhambação. Esse é o imposto Fica Temer, né? É uma esculhambação isso, né? Aí vem as emendas e, olha, vamos deixar isso para um outro bloco, outro tema, porque dá para falar muito mais sobre isso aí. E é isso que revolta a todos nós brasileiros, né? Que usam o dinheiro do Brasil para fazer politicagem, enquanto as obras ficam aí paradas. Vamos fazer mais um intervalo? A gente volta já já. Estamos de volta para mais um bloco do programa Alô Cidade Debate, o último bloco de hoje, e a gente vai abordar ainda aqui temas locais, mas tema nacional também, porque a gente falou há pouco das pesquisas que rondam o Brasil, o tema que está chamando mais atenção no momento é as eleições do ano que vem. Afinal de contas, o brasileiro vai escolher um novo presidente e a gente espera que esse novo presidente fique aí 4 anos, porque depois dessa democracia no Brasil da década de 80 para cá, só os vices governaram, né? Na maioria dos casos, exceto no governo Lula e no governo do Fernando Henrique Cardoso. Bom, João Dória apareceu em São Paulo como fenômeno, empresário do momento, o cara que devolve salário todo mês, não precisa do salário da prefeitura, viaja com seu próprio avião, com seu próprio dinheiro, mesmo a serviço do município de São Paulo. E parece que não está decolando a nível de Brasil, né, Ronald? Será que os ovos da Bahia que foram atirados nele estavam amaldiçoados aí? Eu não sei. A gente estava discutindo em off, né? Alguma coisa aconteceu que deu errado no marketing de João Dória, né? Porque ele vinha apontando como uma grande promessa para a eleição para o ano, para presidente. Aí tem vários fatores. Eu acho que o principal é a briga dele com Alckmin, não é? Isso fica no imaginário da população a traição. Não é? É muito forte, foi muito forte, é como se Dilma traísse Lula. O poste de Alckmin foi o João Dória. Embora ele dizia aí, até bem poucos dias, que não trairia E ele foi com muita sede ao pote, ele está muito assoldado. Ele largou São Paulo e sai viajando por aí. Né? E outra coisa, por exemplo, Salvador tem alguns programas de rádio, como o do Mário Cat mesmo, que paga para entrevistar, né? Que ele sempre está pagando lá dando entrevista para falar, para aparecer. Então ele realmente está em campanha. E outra coisa, ele já quer sair do partido, né? Talvez isso também tenha uma influência. Né? Teve a discussão, o bate-boca com como é o nome do Alberto Goodman, né? Que foi governador, foi vice-governador, assumiu. E ele chamou o cara de velho. Então aí já viu, né? Foi um erro que ele cometeu. Do PSDB, né? Então o Dória, essas 2 últimas semanas não tem sido muito boas para o João Dória, né? Que caiu. Eu acho que, por exemplo, a eleição dele de prefeito, ele navegou num fenômeno mundial chamado Trump. Né? Ele navegou, a mídia se assemelha. Ele saiu conseguiu através de Alckmin, no PSDB, se alavancar, se fazer candidato, e aí foi uma coisa fulminante. De repente que ele assume a maior cidade da América Latina, né? Em todos os aspectos falando, ele aí acha que a vida também é uma mídia só, e não é, tá certo? Então, aquela novidade de primeiro momento deixou de existir, e aí, pior disso é que quando aparece na mídia a imagem de que ele tende a ultrapassar o seu protetor, o seu padrinho, aí soou como uma coisa de traição, né? De atropelo. Pra você ter uma ideia, Barbosa, ele está com a rejeição dele 55% de São Paulo. São Paulo. Isso não é pouco, não. Para quem ganhou um dia desse, né? Ainda teria que estar na fase de lua de mel com o eleitorado, ele está com 55% de rejeição. Então alguma coisa está errada. Aí a própria imagem dele do coxinha, andar com aquele casaquinho, atirar no pescoço. Então tem muita coisa aí que está aumentando essa rejeição com ele, né? É um fenômeno a ser estudado, inclusive pelos marqueteiros dele, né? Que ele, afinal de contas, ele é publicitário também, né? Entende muito do ramo para saber o que é que está acontecendo com ele. Agora, eu ainda acredito que está muito cedo. Não, tudo está cedo. Tá cedo, né? E na hora que eu começar mesmo para valer, muita coisa vai mudar. E a gente ainda não tem nem certeza se o Lula vai poder mesmo ser candidato, né? Porque tem toda uma pressão em torno da própria justiça para que não deixe o Lula sair candidato. Então muita coisa vai acontecer, muita coisa vai rolar. Olha, esse barulhozinho gostoso que a gente está ouvindo aqui, né? É que quando a gente estava gravando esse programa,
Tava chovendo aqui em Itabuna, né? Então, se der até pra gente mostrar a chuva aí pela janela, é uma coisa bacana. Itabuna passou um tempo em estiagem, né, Ronald? Toda chuva é bem-vinda. Toda chuva é bem-vinda, né? E a gente fica feliz quando chove aqui em Itabuna, ao exemplo do que não está acontecendo agora, por exemplo, no centro-oeste do Brasil, né? Está uma seca. O Rio São Francisco, por exemplo, está pedindo socorro. Agora, enfim, eu queria até falar sobre isso também, porque toda água deságua no mar, né? E a ideia da transposição é viável em alguns países. Mas essa transposição que foi feita hoje já para alguns estados aqui do Nordeste, será que contribuiu para essa seca mais rápida do Rio São Francisco, na sua opinião, Ronald? Não, acredito que não. Né? Inclusive há até falta de análise sobre a transposição. Também não sei se terminou ela, se completou a transposição. Não, ela está em torno de 40%. Mas não acredito não que a transposição ela ia captar, acho que era 2%, 0, alguma coisa da água do São Francisco. Então era uma coisa muito pequena, não é? Acredito que esse problema do São Francisco, que é também do Rio Madeira, eu acho que o Rio Madeira é aquele que deságua no Rio Tocantins, que está praticamente acabado, é um problema mesmo da erosão, da desmatamento. Poluição, do desmatamento principalmente, né? O assoreamento, né? É isso aí, é uma pena porque é um rio bacana, né? E a gente tem nesse rio aqui a represa de Paulo Afonso, né? Que é responsável pela geração elétrica. Uma boa parte dele dentro do território baiano, né? Que gera energia elétrica aqui para a Bahia, inclusive, e para a gente. Bom, tem tempo ainda aí? Nós temos quanto tempo ainda aí? Tem 4 minutos, né? Outro tema interessante, Ronald, eu até achei engraçado, eu ia mostrar aqui para o nosso telespectador, mas não deu. Num site de notícias do Brasil, G1, né, da Globo, tinha um joguinho, um game interessante, né? Onde tinha de um lado a foto do Trump, do outro a do presidente coreano, o ditador coreano, e abaixo uma frase dita por um dos dois, para você adivinhar quem foi que protagonizou aquela frase, né? E eu tentei me arriscar lá, até que acertei 40%, mas eu confesso que é difícil saber. Dois doidos juntos, né? Fica confuso. Os dois falando bobagem, né? Então tem 10 frases e as 10 com as inscrições dos dois para você acertar lá, mas hoje eu já olhei, parece que já retiraram do ar. Viu, Barbosa? Você sabe que o Prêmio Nobel de Economia foi dado a um cientista que ele estuda o comportamento humano. Então foi o diferencial dessa semana, foi isso, né? O cara que a economia está muito ligada com a psicologia, né? O cara consome quando está nervoso. Então, aí também veio à tona aí o perfil. O perfil, não, um estudo que fizeram sobre o Trump. Né? O perfil mental 30 psicólogos renomados e terapeutas cada um fez um artigo, né? E chegaram à conclusão de que Trump é maluco. Não puderam botar isso porque a Constituição americana lá tem uma lei que não permite você fazer um diagnóstico desse se você não examinou o paciente. Ele não foi seu paciente. Então eles fizeram volta para dizer isso, que Trump é maluco, não é? Foram 30 psicoterapeutas, psicólogos e 2 jornalistas. Foram 29 e 2 jornalistas. Chegaram a essa conclusão. Agora você imagina, né? O presidente do Brasil pode ser doido, que não tem problema, mas o cara que tem um botão vermelho para apertar... Que anda com a pasta, né? Que anda com a pasta, esse cara... Não né? pode Aí diz o seguinte, que o medo é ele chegar numa situação como Kennedy chegou na época de 62... De Cuba, com a crise com Cuba. Com a crise de Cuba, né? Porque dizem que o sangue frio de Kennedy impediu a guerra nuclear. Né? Imagine ele numa situação dessa, se com esse Kim Jong-un, né? Que tem 2 bombinhas lá, ele está fazendo essa confusão toda, né? Mas que a gente não sabe o poderio dessas 2 bombinhas, né? Será que realmente uma poderia mas chegar não tem o poderio de acabar com o mundo, né? Mas poderia fazer um estrago muito grande, né? Em um país, por exemplo, ele pode escolher um vizinho ali e acabar com tudo. Não é? Olha, eu sei que eu acho que é assim, quando tem que acontecer, vai acontecer. Então, de repente, esses doidos estão colocados aí, né, para que as coisas aconteçam do jeito que está marcado para acontecer. E a gente não pode duvidar de nada, como você já citou. Vira essa boca para lá, Barbosa. Aí não salva ninguém, você sabe, né? Hoje, por exemplo, eu vi no noticiário uma coisa até boa para o Oriente Médio, né? Porque o Hamas e a Frente de Libertação da Palestina, a Fatah, né? Elas se recompuseram e a Fatah volta a representar todo o território
palestino. Então, é menos A uma falta área. era que era do Yasser Arafat. É a faixa, A OLP. que uma ficou na faixa de Gaza, que é o Hamas, e o outro ficou na Cisjordânia. E agora o Hamas abriu mão para uma recomposição política e o Al-Fatah volta a ser a autoridade palestina em todo o território palestino. Isso é bom. É menos atrito e é uma possibilidade. Isso é bom porque a OLP foi o único que reconheceu o Estado de Israel, Israel, né? exatamente. Que não exige a destruição do Estado de Israel, como o Hamas exigia. Né? E para a gente finalizar, Ronald e Rui, a Unesco está perdendo força, né, com a saída dos Estados Unidos, a saída de Israel agora, né? A Unesco que foi projetada aí para resguardar os patrimônios históricos do mundo inteiro, mas inclusive o que aconteceu no Iraque recentemente, que destruíram toda a história do Iraque e por aí vai, a Unesco está perdendo realmente a sua função, né? Porque ali foi o Estado Islâmico, né, que destruiu aqueles monumentos históricos lá, é absurdo aquilo ali. Mas é porque aí a Unesco não tinha poder, ninguém tinha um poder de impedir que os malucos destruíssem aqueles monumentos históricos. Né? E dentre as qualidades, quer dizer, dentre as atribuições da Unesco, é declarar como patrimônio da humanidade alguns sítios arqueológicos. E isso é importante para determinados países porque atrai turismo, né? Agora, os Estados Unidos também já não é a primeira vez que abandona a Unesco, já fez isso por 2 vezes. E termina voltando, que é uma questão de estratégia, né? Bom, e para a gente finalizar o programa de hoje, olha, sempre a gente finaliza aqui com um vídeo, alguma coisa, e a dica de hoje é o seguinte: você que está nos assistindo, não importa a sua profissão, se você é gari, se você é faxineiro, se você é executivo de uma grande empresa, uma multinacional, se você é jornalista, se você é taxista, ame o que você faz, né? E uma prova disso a gente vê sempre, Ronald e Rui, naqueles cafés pelo mundo afora, principalmente quem viaja. Aqui no Brasil tem muito também, em São Paulo, né? Aqueles verdadeiros gourmets que fazem decorações no café, né? E passeando na internet aí também você vê muitos vídeos até patrocinados. E a gente escolheu um desses vídeos aí, o mais simples, mais bonito e com criatividade, para encerrar o programa de hoje, mostrando que um café pode deixar de ser um simples café se é feito com amor e com arte, como a gente pode fazer qualquer outra coisa na vida. Um abraço, Ronald, até o próximo programa. Um abraço, Até sábado. Até sexta e sábado e a semana que vem estaremos aí. E se você perdeu o programa, pode ir no nosso site que você vai ver na íntegra lá o programa para você, tá bom? Forte abraço e veja esse vídeo aí para que sirva de estímulo na sua vida, na sua carreira profissional.